tema hoje é vida financeira. Dinheiro é espiritual. Dinheiro é uma ferramenta. Lidar com o dinheiro é muito importante. Sua casa pode ser destruída por uma crise financeira. Seu casamento pode acabar. Dependendo da forma como você lida com o dinheiro e o lugar que ele ocupa. Você pode ficar doente mentalmente, espiritualmente, emocionalmente por conta de um problema financeiro. Dinheiro não é sobre qualquer coisa. Dinheiro é sobre responsabilidade. E eu quero trabalhar com você hoje porque se a nossa mente entender, as coisas mudam. Minha vida financeira não muda quando a carteira enche. Minha vida financeira muda quando a minha cabeça muda. Dinheiro não começa na carteira. Dinheiro começa na cabeça. Riqueza não gera sabedoria, mas sabedoria gera riqueza. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 5. Lucas 5, 5. Que Deus fale com você nesta noite. Quantos amam a Bíblia e a palavra de Deus? Lucas 5, 5 diz: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Trabalhamos muito a noite inteira. E não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Não pegamos nada. Trabalhamos muito, mas não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vamos lançar as redes. Curve sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Muitos vieram direto do trabalho, muitos estão cansados, com fome. Mas eles vieram porque confiam em Ti. Confiam na Tua voz, confiam na Tua palavra. Enquanto Te ouvimos, Pai, destrava a nossa vida. Abre a nossa mente. Existem coisas que nós armazenamos que não nos fazem bem. Ideias, pensamentos, mas ouvindo a Tua voz, tudo pode mudar. Ouvindo a Tua voz, o meu coração encontra abrigo, sustento, provisão. Fala conosco, Senhor. Enquanto Te ouço, libera a minha vida. Enquanto Te ouço, libera o meu ser. Enquanto Te ouço, quebranta-me para viver milagres. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5 acontece no início do ministério público de Jesus. Às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, existe uma atividade econômica muito comum ali, que é a pesca. E Pedro estava ali. Pedro não era um pescador amador. Pedro era um grande pescador. Um pescador profissional. Alguém que sabia lidar com o Mar da Galileia. Que pese se chama Mar da Galileia, o lago de Genezaré não é de água salgada. É água doce. E Pedro conhecia aquele ambiente. Ele vivia ali. Pedro sabia que o melhor momento para pescar não era durante o dia, era durante a noite, porque à noite os peixes sobem para a superfície, sobem para as águas mais rasas, e é mais fácil para você lançar a rede, fazer um arrasto de peixe. E Pedro fez o que sabia. Pedro colocou em prática toda a sua experiência técnica. A Bíblia diz que ele trabalhou a noite toda, ele fez tudo o que ele podia fazer. Mas o resultado foi zero. Foi improdutivo. A Bíblia não diz que eles não foram bem-sucedidos no trabalho. Não, a Bíblia diz que eles trabalharam. O fracasso não foi porque faltou esforço. O fracasso aconteceu porque não tinha experiência. Não experiência técnica. Mas faltava alguma coisa que o esforço e a experiência técnica não deram a ele. E quando Jesus chega na praia do Mar da Galileia, eles passaram a noite toda tentando pescar. Eles estão lavando as redes. O ato de lavar as redes para um pescador é o fim dos trabalhos. Eles estão decididos a encerrar a jornada. E talvez voltar outro dia, mas aquele dia está encerrado. É nesse cenário de cansaço, frustração, onde você trabalhou muito, se dedicou muito,
mas não teve nada de retorno. É nesse cenário que Jesus aparece, entra num barco e muda o comando. Ele muda o comando. Porque milagre não acontece porque o peixe aparece. O milagre acontece quando a autoridade que está sobre o meu trabalho muda. Jesus entra num barco e agora ele dá uma voz de governo, dizendo: vocês vão voltar. Não é noite, não é o melhor horário, mas vocês vão voltar com um barco lá para as águas profundas, e eu vou dizer que lado do barco vocês vão jogar a rede e vai dar certo. Não tem nada pior do que trabalhar e não ter retorno do trabalho. E muitas vezes o nosso problema financeiro não é falta de trabalho. A gente trabalha. Não é preguiça, a gente não é preguiçoso. Levanta cedo, pega ônibus, metrô. Não é vagabundagem. Porque algumas vezes a gente fala assim: o fulano está endividado porque é vagabundo. O fulano está devendo porque não vale nada. Não é verdade. Conheço gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, que vive catando moeda. Problema financeiro nem sempre é problema de falta de trabalho. Nesse caso de Pedro, é exatamente isso. Trabalharam a noite toda, fizeram tudo, mas não entrou peixe na rede. Mas Jesus não os fez desistir. E aqui eu quero conversar com você uma verdade que pouca gente gosta de falar. Querido, vida financeira importa. Porque tem gente aqui que ama Jesus, mas tem medo de olhar o extrato da conta. Tem gente aqui que ora em línguas. Vem para a igreja, roda, parece um peão. Mas não tem coragem de abrir o aplicativo do banco para ver o que está acontecendo lá. Tem gente que tem fé para expulsar demônio. Põe a mão na cabeça e sai, tranca a rua. Sai. Mas não tem disciplina para expulsar o próprio impulso de consumo. E eu vou te dizer algo nessa noite: vida financeira travada não começa na carteira, começa na cabeça. Se você quer prosperar em 2026, essa ansiedade que manda você comprar o tempo todo tem que ser enfrentada. Se você quer prosperar em 2026, essa comparação com a renda dos outros, que faz você parcelar tudo no cartão para ter o que o outro tem que ser enfrentada. Se você quer prosperar em 2026, esse orgulho que faz você viver ostentando o tempo todo, ostentando, comprou um negócio, está novo, mas porque alguém comprou diferente, tu está lá comprando o que não precisa, tem que ser enfrentado. Se você quer prosperar em 2026, essa mania de decidir com pressa, nessa escassez de está acabando, esse papo de vendedor, olha, se você não comprar agora, acabou. E você cai nessa ladainha o tempo todo. Compra, porque todo vendedor olha para você e vê você como inocente. Olha, se você não comprar essa geladeira aqui, acabou. Então não vai fabricar geladeira nunca mais no mundo. Olha, se você não comprar esse carro aqui, acabou. Então não vai ter mais carro. Esse é o último carro a ser fabricado no planeta. Veja que a cabeça da gente é um problema. Mas Deus me trouxe aqui para profetizar. 2026 vai ser o ano, não do seu alívio, mas vai ser o ano da sua sabedoria. Eu declaro em nome de Jesus, esse negócio de usar dinheiro para compensar a alma, esse negócio de usar dinheiro para ficar melhor, esse negócio de estourar o cartão, encher sacola, para dizer ufa, só que todo dia tem que encher uma sacola nova, todo dia tem que fazer uma compra nova. Não, o seu ano não é um ano de alívio, o seu ano é um ano de cura, é um ano de sabedoria. Você vai ter domínio próprio, você vai aprender que existe uma voz que vai te dirigir no dia que tudo der errado, e não será a voz do consumo, não será a voz do desequilíbrio, será a voz daquele que ama você de verdade, aquele que tem prazer em colocar em você vida. Eu vou te dar aqui no pique 7 diagnósticos. O diagnóstico de uma vida financeira rasgada. Se você tem um desses, sua vida financeira está rasgada. O
Primeiro diagnóstico: se você ganha e não sobra. Ganha e não sobra, tua vida financeira está rasgada. Porque se você trabalha, se você corre, luta, se você tivesse um pouco de respeito a você, você faria sobrar. Pastor, mas não dá. Dá, tem que dar. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:10 que quem ama o dinheiro jamais terá É por isso que não sobra. Porque o problema é o dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. E isso também é inútil. Se você ama só patrimônio, só casa, realmente nunca vai ter uma casa que te satisfaça, porque sempre tem uma casa melhor, um carro melhor. E é por isso que não sobra. Fala comigo: quando a satisfação está no meu consumo, nunca vai sobrar dinheiro. Segundo item, que a tua vida financeira está rasgada. Todo mês tem uma emergência. Todo mês. Emergência não pode ser padrão, gente. Emergência é um negócio que acontece uma vez aqui, outra vez ali. Mas o que é emergência? É quando eu não sou diligente, não faço planejamento. É quando eu não sento para entender como é a minha vida e eu vivo apagando incêndio, não consigo construir nada. Todo mês é uma emergência. A Bíblia diz em Provérbios 21:5 que os planos do diligente levam a fartura. O que é plano? É sentar, fazer conta, fazer orçamento, pegar planilha, anotar, custo fixo, custo variável. Isso aqui não é importante. O plano do diligente leva o camarada à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você compra com pressa, você paga mais caro. Se você compra perto da data que precisa, você paga o dobro. Quem compra antes paga menos. Quem compra antes é igual apartamento. Você compra um apartamento na planta, numa construtora séria, que vai entregar daqui 4 anos, você paga um preço. Quanto mais perto de entregar o apartamento, mais caro ele vai ficando. Planejamento. Pastor, mas eu ganho tão pouco, isso é coisa para rico. Não, isso é coisa para quem não tem. Isso é coisa para quem precisa se organizar. Pressa cria rombo financeiro. Plano cria futuro. Terceiro, situação que rasga a tua vida financeira: quando o cartão de crédito vira a extensão da tua renda. Eu ganho R$2.000, mas eu tenho 3.000 de limite, então minha renda é 5. Não, sua renda é 2. Se você tem hoje, se você conta com o cartão de crédito para fechar o mês, sua vida financeira está rasgada. Porque o limite é o seu salário emocional. O limite do cartão é o salário das emoções. Eu não tenho dinheiro, mas graças a Deus eu tenho crédito. Crédito é dinheiro de banco. Provérbios 27:7. Essa é a mentalidade de quem vive uma vida de cartão de crédito. O rico domina sobre o pobre. Por isso que o pobre vive escravizado. Por quê? Porque toma emprestado o tempo todo. Quem toma emprestado é escravo de quem? Deus não te chamou para viver bonito e preso. Deus te chamou para viver livre. Não adianta estar com roupa de marca, sapato de marca, cabelo bonito na régua e estar devendo até as cuecas. Não adianta. Deus te chamou para viver livre. Compre um tênis mais barato e seja livre. Compre uma calça menos cara e seja livre. Compre um carro que tu pode pagar e seja livre. More um pouquinho melhor, mais de aluguel, mas não entra no financiamento que tu não pode pagar e seja livre. Teu sono custa caro, tua paz custa caro. E a minha sugestão: se você não sabe lidar com um cartão de crédito, queime ele, jogue fora. Outro sinal de que tua vida financeira está rasgando: você evita olhar a fatura e o cartão e o extrato. Tem gente que tem medo de olhar o extrato da conta e paga o maior juro que tem: juro de cartão de crédito e juro de cheque especial. Eu não vou fazer você levantar a mão, mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui faz mais de um mês que não olha o extrato da conta? Eu tenho certeza que muita gente levantaria a mão aqui. Ah, pastor, eu pago o rotativo. Nossa, eu vim aqui para ouvir uma palavra, o senhor está falando de economia. A sua vida pode ser desgraçada por isso. Não assenta para ver o que está acontecendo. Quem não encara número vira refém. Fala comigo: quem não olha o número vira escravo do número. Na parábola das 100 ovelhas,
O pastor só sabia que faltava uma porque ele contou as 99. Se você olha visualmente 100 ovelhas e 99, você tem que contar, porque não dá para ver no olho quando tem 99 e 100. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 14, 28. Jesus conta essa história. Lucas, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para fazer o quê? Calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. Fé não foge da verdade. Fé governa a verdade. Outro sinal de que tua vida financeira está rasgada: quando você compra para aliviar a dor. E aí é terrível. Quando você compra depois de uma briga. Eu briguei com alguém. Nossa, eu estou estressado, preciso comprar alguma coisa. Nossa, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu preciso comprar alguma coisa. Eu tenho que comprar alguma coisa. Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que parece reto ao homem, mas no final ele conduz o quê? A morte. Estou com vontade de comprar, estou com vontade de gastar, estou com vontade, mas no final vira uma bola de neve enorme. Emoção manda e você chama isso de merecimento. Eu mereço. Eu trabalhei a noite toda, eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço me dar esse direito de gastar. Eu mereço, mas isso não chama de merecimento, isso é ignorância. Porque você merece paz, você merece tranquilidade, você não merece dívida. Outro sintoma de uma vida financeira rasgada. Quem está comigo aí? Já vou te dar a solução depois de te dizer o problema, tá bom? Fica tranquilo. Você tem renda, mas não tem reserva. Se você tem renda e não tem reserva, você está com a vida financeira rasgada. Não dá para viver no limite. Pastor, mas eu ganho pouco, então reduza os seus custos. Qualquer imprevisto vai pedir dinheiro para a sogra, para o cunhado. Qualquer imprevisto, sair um pouquinho do orçamento, já está com o pires na mão. É por isso que as pessoas se metem na sua vida, se metem na sua família. Porque quando alguém financia a sua vida, você dá a ele a oportunidade de se meter na sua vida. Sabedoria é prevenção, não improviso. Guarda, corta o streaming. Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, eu quase não assisto nada, mas eu pago Netflix, eu pago Disney Plus, eu pago a HBO, eu pago não sei o quê. E se você for somar cada um dos streamings, dá R$300 por mês. E não assiste nada, mas está pagando. A gente nem sabe o que paga. Você já olhou o boleto do condomínio do teu prédio? Você já olhou a fatura do cartão? Tem coisa lá que estão debitando de você e vão ficar debitando a vida inteira porque você não percebeu. Se você olhar o extrato do banco, tem vezes que coloca a taxa lá sem avisar. E aí se você liga para o gerente, rapidinho ele estorna. Mas se você não liga nunca, vai ficar debitando lá a vida inteira. Só que de R$9 em R$9, de R$15 em R$15, o banco enche o papo e arranca de você. Você que é empresário, sua vida financeira rasga quando você cresce no faturamento e não tem lucro. Eu conheço um monte de empresário que vende muito e não tem lucro nenhum, porque não sabe o que é margem, não sabe o que é prolabore. Gente, o que eu quero dizer para você é que esses são os sinais de gente que tem a rede rasgando, que trabalha, como Pedro estava fazendo. Trabalha, vai no tempo certo, na hora certa, mas não sobra nada. É um carro que está ligado na garagem, gastando combustível, mas não chega a lugar algum. Mas 2026 não vai ser assim. Eu declaro em nome de Jesus, esses sinais que eu estou trazendo, esse diagnóstico, pode acontecer na vida do outro, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, eu não vou viver essa vida. Agora vamos voltar para a palavra que eu quero te dar a solução em poucos minutos. Lucas 5, do 1 ao 3, olha lá, Jesus olha. Quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, ele viu uma multidão e comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali perto de pescadores que estavam lavando suas redes. Entrando um dos barcos que pertencia a Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia, e então sentou-se no barco e ensinava o povo. Lá no versículo 3, ele viu esses homens lavando as redes. Ele viu que o barco pertencia a Simão e ele estava lavando a rede. Pedro tinha barco, tinha rede, tinha trabalho.
O problema, como eu já disse a vocês, não era falta de esforço. O problema de Pedro era falta de resultado. E eu sei que tem gente assim, trabalha muito, mas vive no limite. Eu sei que tem empresário aqui que vende, tem um bom produto, mas não sobra dinheiro, não prospera. Mas quando Jesus entra no barco de quem está quase desistindo, quando Jesus olha para essa pessoa que está quase desistindo porque está cansado e frustrado, e eu sei que tem gente aqui que fala: pastor, esse ano era para eu ter estourado, esse ano era para eu ter rompido e não rompi. Jesus, ele não entra para dizer: puxa, eu sinto muito, tadinho do Pedro, tadinho, olha, vai tentar outro dia. Quando Jesus vê alguém que trabalhou muito e está prestes a desistir, Jesus fala: eu não vim te consolar, eu vim te reposicionar. Eu quero declarar que Deus nunca vai consolar você no seu fracasso. Deus sempre vai reposicionar você. Deus não vai fazer carinho em você, dizer: vai dormir filho, tadinho, trabalhou muito. Não, Deus vai te reposicionar, porque Deus tem o tempo em suas mãos. Eu quero dizer uma coisa: ainda não acabou 2025 também para você. Eu quero declarar que Jesus não disse para Pedro: tadinho, lava a rede, vai dormir. Não, você vai voltar e essa história vai ser mudada em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome do Senhor um poder nessa palavra que eu estou pregando aqui. Eu não vim para animar a plateia, eu não vim aqui para fazer perder meu tempo nem o seu. Eu vim pregar a palavra. Eu quero declarar em nome do Senhor: Deus vai te reposicionar. Deus vai reposicionar você no seu negócio, na sua renda. Deus vai te reposicionar nas suas compras. Deus vai te reposicionar no seu consumo. Deus vai te reposicionar na forma como você traz alimento para a tua casa. Deus vai te reposicionar na forma que você aplica o seu dinheiro. Deus vai te reposicionar na forma que você negocia. Se prepara para voltar para o mesmo lugar que não deu certo, mas agora com um novo reposicionamento. Eu declaro reposicionamento. Quem trabalhava com você vai sentir diferença. Reposicionamento, uma linguagem nova, uma mente nova. E a Bíblia diz lá no versículo 5 de Lucas 5, que ele fala: mestre, nós nos esforçamos a noite toda. Lucas 5:5. Trabalhamos muito a noite toda, pegamos nada. Esse é o grito do brasileiro comum, que a gente ouve o tempo todo. As pessoas dizem: eu tento e não vai. Olha, eu tento e não consigo. Eu trabalho e tudo some. Eu vendo e não sobra. Eu pago tudo certinho e não consigo. E aqui entra o confronto. Não use o seu fracasso como profecia do seu futuro. Pedro está olhando para Jesus dizendo assim: ó, eu fiz a minha parte, mas não deu. Eu joguei a rede, puxei e não deu. Eu trabalhei, é como se dissesse o seguinte: não me cobre nada. Eu trabalhei e não consegui. Então, o que aconteceu no dia de ontem está definindo que eu estou desistindo hoje. Mas eu quero dizer que o seu fracasso não é a profecia do seu futuro. Em nome do Senhor Jesus, essa mentalidade de dar desculpa, essa mentalidade de dizer: mas também você tem que conhecer a minha história, mas talvez você não me cobra não, porque você tem que saber como que é a minha vida, você tem que saber que eu me dedico e não consegui. Hoje você não vai viver mais sobre fracasso, você vai viver sobre palavra que sai do altar. Em nome do Senhor Jesus, você vai se levantar. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro diante da pergunta dele. Põe para mim o versículo 5 de novo. Pedro diz: eu trabalhei e não consegui a noite toda. Mas olha como ele termina: mas por que és tu que está dizendo isso? Vou lançar as redes. Eu sei que eu trabalhei e não consegui. Eu sei que eu tentei juntar dinheiro e não consegui. Eu sei que eu tentei fazer acordo com o banco e não consegui. Eu sei. Mas porque é tu que está mandando eu fazer de novo. E alguns vão voltar a fazer aquilo que o cansaço mandou parar. Eu profetizo que alguns aqui vão voltar a trabalhar em áreas que a frustração mandou você parar. Deus não desistiu ainda, mas agora você vai voltar com uma palavra. Porque a virada acontece quando você troca aquele impulso de tristeza por um princípio que nasce do coração de Deus. Aquela sensação de: eu estou parando. Não, Deus vai mudar o método, Deus vai mudar o jeito, aleluia. Aquela pressa por um plano. Eu declaro, Pedro está dizendo: eu não sei porque que eu estou voltando para o lugar que não deu certo, mas eu estou indo porque o Senhor falou.
eu estou indo porque o Senhor falou. E quando o Senhor falou, eu vou levantar a porta da empresa de novo. Se o Senhor falou comigo, eu vou voltar a trabalhar de novo. Se o Senhor falou comigo, eu vou chamar minha família à mesa e nós vamos voltar a planejar o nosso futuro. Nós não estaremos mais, levanta a mão para cá, nós não estaremos mais escravos de dívidas, não estaremos mais escravos do medo, não faremos mais o cartão de crédito do nosso Senhor, que vai cuidar das nossas dores. Eu declaro que você não será governado pela emoção, será governado pela palavra, e você vai voltar para o mesmo lugar reposicionado, porque a tua ajuda virá do alto, diz o Senhor. E aí, pode aplaudir aquele que vive e reina. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Põe o versículo 4 para mim. Qual foi a ordem de Pedro? Pedro está lavando a rede. Ele está cansado, trabalhou a noite toda, mas ele está lavando a rede. Mas o que Jesus fala para ele? Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Por que águas mais fundas? Porque é dia e os peixes estão nas águas fundas. Mas as águas fundas são os lugares mais difíceis para um pescador. Mar alto é onde a maioria não quer ir. E nós damos uma desculpa para não ir para o mar alto. Sabe o que é o mar alto para você? Mar alto é fazer um orçamento. Você acha que a sua vida financeira vai ser arrumada como um anjo, que vai chegar lá no pé da cama e vai pagar suas contas? E no mar alto é ter a disciplina de pegar um caderninho e começar a anotar o quanto você gasta por mês. Ai, pastor, eu tenho até medo de saber. Isso é mar alto. Mar alto é cortar o vazamento. Aqueles pequenos, mas constantes gastos desnecessários. Mar alto é parar de parcelar por emoção. Que não é quanto custa, é quanto parcela. Quantas sem juros? 10. Ixi, falou 10, então sai falando em língua na loja. Mar alto é criar uma reserva, mesmo que pequenininha. Mar alto é ter a humildade para negociar a dívida e dizer, ó, estou te devendo, não tenho dinheiro, mas olha, eu não estou com amnésia não, eu estou sabendo que estou te devendo. Mar alto é ter humildade para construir uma renda extra, para aprender uma nova tarefa, uma nova função. Mar alto é sair da caixa. Mar alto para um empresário é separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Como é que a tua empresa vai crescer se o que entra lá você paga as tuas contas pessoais com o dinheiro da empresa? Como é que uma empresa vai prosperar se você faz um rebosteio na empresa? Mistura tudo. Compra tuas coisas com o dinheiro da empresa, compra coisas da empresa com o teu dinheiro. Mar alto é definir um prolabore. Se é empresário, você tem que ter o teu salário. Escreva lá. Ah, entrou muito, eu pego muito. Entrou nada, eu pego nada. Não, não é assim. Empresa não é baderna. Você tem que ter teu salário. Fluxo de caixa. Estudar a margem do produto. Estou vendendo um produto, quanto é? Ah, eu acho que eu comprei por 20, eu acho que vou vender por 30. Não é eu acho. É estudar. Mar alto é cortar a vaidade. Ter para ostentar. Mar alto é ter caixa na empresa. Aí você fala, ah, pastor, isso é coisa para intelectual. Não, isso é coisa para quem quer prosperar. Deus está dizendo, você quer ter peixe na rede? Sai da praia e vai para o mar profundo, porque lá eu vou te abençoar, eu vou te dar uma mentalidade. Eu estou pregando para a gente aqui que não vai ficar dependendo de sogra, de sogro. Eu estou pregando para a gente aqui que vai prosperar e vai abençoar a sogra e o sogro, vai abençoar pai e mãe. Eu estou pregando para a gente aqui que vai ter uma cabeça de reino de Deus, e aquilo que Deus colocar na tua mão vai multiplicar. Você vai ver multiplicação. Você vai ser alguém que a pessoa vai dizer, olha, eu quero andar com você, porque quem anda com você vai para frente. Deus que me livre jogar a gente para trás. Eu quero ser aquele que quem olha para mim fala, eu vou grudar em você, porque quem gruda em você prospera. Eu profetizo isso na tua vida. Pessoas vão querer andar com você, que andando com você a vida delas vai para frente. Deus não unge descontrole, Deus unge governo. E aí Jesus fala, vai para o mar. E lá no versículo 6, quando eles obedecem a instrução,
indo para o mar alto. A Bíblia diz, está aqui, ó, Lucas 5:6. Quando fizeram, fala comigo, tem que fazer. Não é chorar. Ai pastor, eu estou preocupado. Deus não está nem aí se você está preocupado. Ele quer saber se você tem coragem de fazer. Ir para o mar alto, enfrentar. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a romper. Mas não foi mão na cabeça, não foi óleo ungido, não foi rodar no Espírito Santo, foi obedecer uma ordem, ir para o mar alto, jogar a rede do lado que Jesus mandou. Quando fizeram, a prosperidade saltou na vida deles, a prosperidade alcançou eles. Não é boa intenção, não é eu sonho. Agora chega nessa época de final de ano, todo mundo vai prosperar. Eu tenho um sonho, não é sonho, é a capacidade de ouvir a voz daquele que governa e dizer: Senhor, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é como eu vivo, é a tua palavra. Eu vou organizar a minha vida, eu vou para o mar alto. E aquilo que eu não posso fazer, eu posso ir para o mar alto, eu posso jogar rede, mas eu não posso pôr o peixe na rede. Mas quando eu faço o que eu posso, Deus faz o que eu não posso fazer. É sobre isso que eu estou pregando aqui. Você vai fazer o que pode em 2026. Você vai se esforçar, você vai organizar a sua vida, você vai organizar a tua caderneta, você vai colocar os teus custos, seus ganhos, você vai se esforçar. E eu declaro que você vai colher o que nunca pensou colher. Eu estou pregando para gente aqui que vai prosperar. Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Agora escute: Deus não vai aumentar teu padrão de vida se você não aumentar a tua estrutura. Porque quando alguém te paga mais, não te paga porque gosta da cor do teu olho. Quem paga mais, paga porque quer exigir mais. Quem paga mais, paga porque quer pôr mais pressão. Quem paga mais, paga porque quer que você resolva problemas maiores. E se você está morrendo com o salário que tem, não peça para ter um salário maior, porque aí sim você vai morrer de verdade. Dinheiro é sobre responsabilidade. Então, a partir de hoje, lide com o seu dinheiro com responsabilidade. Pense muito bem antes de comprar, ostentar. Porque nesse culto, eu estou declarando uma virada de página. Eu declaro em nome de Jesus. Você vai guardar esse culto no celular, você vai anotar em algum bloco de notas, você vai lembrar desse culto, porque Deus está livrando você hoje. Ele não quer só te dar algo que você pediu, Deus quer te dar uma vida de cabeça erguida. Cabeça erguida. A Bíblia diz que quando eles, a rede tem tanto peixe, que ela está quase rasgando. Mas aí Pedro lembra de quem mandou eles voltarem. E lá no versículo 8, quando Pedro olha para Jesus, depois dele ter obedecido a Jesus, Pedro fala algo lindo. Ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Pedro prospera, quando depois de muito trabalho, nada aconteceu, mas diante de uma ordem de Jesus, agora o peixe entra. Ele não fica vaidoso, ele não fica orgulhoso, ele se sente menor ainda. Tem muita gente que não prospera porque a arrogância só não foi despertada porque você não tem. Porque se tiver um pouquinho mais, ninguém te aguenta. Tem gente que só é crente porque é pobre. Porque se tiver um pouquinho de dinheiro, desvia. E se você quer que Deus te abençoe, mostre para Deus que a bênção não vai te afastar dele. Porque se a bênção for te afastar dele, ele não te abençoa do jeito que você quer. Deus conhece o meu coração. Você está preparado para realmente ganhar dinheiro? Você está preparado para ter casa própria? Vai falar: claro que eu estou, pastor. Não, eu não estou falando sobre o teu desejo. Eu estou falando se a tua fidelidade a Deus, ela se manterá intacta se Deus te triplicar o salário. Se Deus te der uma empresa. Eu conheço gente que quando não tinha nada era fiel, mas agora tem folha de pagamento, porque tem empresa aqui, empresa ali. Gente que agora está chateado porque a água da piscina está verde, e o piscineiro errou o cloro, agora não tenho como ir para a igreja, porque eu tenho que resolver isso, eu estou estressado. Eu conheço gente que quando não tinha nada era uma bênção, mas agora o jardineiro errou o corte do coqueiro, eu tenho que resolver, eu estou estressado. Então é melhor não ter nada, é melhor voltar a andar a pé, é melhor perder o carro, porque aí você é fiel a Deus. Não seja bobo de deixar
deixar as bênçãos de Deus te afastarem de Deus. Se Deus está te prosperando, desça mais. Se Deus está abrindo portas, se humilhe mais. Pedro está dizendo: Senhor, a rede está cheia, e eu estou aqui de joelho dizendo: me perdoa, eu sou um pecador. Ele está com a rede cheia, ele não está preocupado em vender o peixe, ele não está preocupado em ostentar para todo mundo, dizendo: está vendo como eu sou bom, olha quanto peixe tem na minha rede. Ele está aos pés daquele que o abençoou, dizendo: Senhor, tu és grande, Senhor, tu és maravilhoso. Não foi o meu braço, é isso que ele está falando, não foi a minha esperteza, não foi a minha estratégia, foi Deus. E assim será em 2026. Você vai passar por fases maravilhosas. Eu declaro formaturas, eu declaro entradas em universidades, eu declaro gente indo para o exterior em 2026, eu declaro viagens maravilhosas, eu declaro a reforma da tua casa tão sonhada, eu declaro troca de carro, eu declaro que teus filhos vão passar no vestibular, eu declaro que você vai sair do aluguel, eu declaro em nome de Jesus. E quando você alcançar, você vai abrir a boca e dizer: não foi o meu braço, não foi a minha esperteza, não foi a minha estratégia, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E Jesus olha para Pedro, estou terminando, em Lucas 5:10. E Pedro ouve de Jesus: não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho que liberar essa palavra para você. Você não vai ser governado pelo medo em 2026. A oportunidade não avisa quando chega. Então esteja pronto e não seja frouxo. A oportunidade não vem com sinete. A oportunidade aparece. Por isso esteja em pé todos os dias, com a mão no arado todos os dias. Não durma, fique em pé. Não reclame. A reclamação pode distrair você de uma oportunidade que está passando agora. Não se ajunte a gente fraca, se ajunte a gente que está esperando também uma oportunidade. Não faça greve de propósitos, esteja na presença, em dia bom e dia ruim. E Deus manda te dizer: não tenha medo, porque quem vai governar a sua vida não é o pânico, quem vai governar a sua vida é a sabedoria. 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 E aí Jesus olha para Pedro e diz: agora você foi uma bênção? Pois agora eu tenho uma proposta para fazer. Você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Deus está dizendo: você vai parar de comer daquilo que o oceano pode te dar, para começar a comer daquilo que sai da minha mão. Eu vou promover você. Porque quem pesca peixe, pesca para se alimentar. Mas quando eu prego para homem, quem é que vai me dar comida? Quando eu vou no mar e pego peixe, eu tenho meu almoço garantido. Mas quando eu pesco para homem, quando eu prego para homem, quem é que vai pôr comida na mesa? É como se Deus falasse assim: ó, faz o que eu estou mandando, que eu ponho o peixe na sua mesa. Cumpre a minha vontade, que agora quem vai colocar o peixe na tua mesa sou eu. Você quer saber como a tua vida vai mudar financeiramente? Priorize Deus. Não priorize a ansiedade, não priorize o medo, priorize Deus. Pare de viver no limite, pare de viver essa dependência angustiante. Construa na presença, seja fiel a Deus, devolva seu dízimo, oferte, seja fiel em todos os seus dias. E Deus está dizendo: chega de viver essa vida de pescar peixe, eu te darei vitória em todos os dias da sua vida. Eu quero declarar hoje, estenda a mão para frente. Você vai ter a capacidade de anotar tudo que entra e sai da sua vida sem se enganar mais. Fala comigo: eu vou anotar meus custos e minhas rendas. Eu vou cortar tudo que me engana. Estenda a mão para frente. Você vai escolher um gasto que te domina. Um gasto. Você fala assim: pastor, eu não vivo sem isso. E você vai cortar esse gasto por 90 dias. Um gasto. Você vai escolher um gasto. É uma decisão de fé. Um gasto. Não sei se é uma televisão a cabo, eu não sei se é alguma coisa na sua vida. Um bem de mercado. Não, eu não vivo sem esse produto. Eu não vivo. Você vai cortar por 90 dias. Porque você vai começar a cortar todo o vazamento financeiro. Estenda a mão para frente. Você vai negociar e organizar todas as suas dívidas. Você vai até os seus credores e você vai sentar com eles. E você vai parar de ignorar o que é um fato. Você não vai desprezar o pequeno começo mais.
Você vai valorizar e agradecer a Deus pelas pequenas sementes, pela pequena trufa que você está fazendo, pelo pequeno produto que você está vendendo. Você vai agradecer a Deus pelo salário dessa empresa que contratou você. Não é o salário dos sonhos, mas você vai começar a ter paz na sua vida. Tendo a mão para frente. Você vai ter uma regra quando você for comprar alguma coisa. Fala comigo: se eu não posso pagar, eu não posso ter. Fala de novo: se eu não posso pagar, eu não posso ter. Agora põe a mão na sua cabeça, que a sua cabeça ela é muito difícil para entender isso. Dá uma sacudida nela. Dá uma sacudida e fala para você: se eu não posso pagar, eu não posso ter. Não, você tem que entender de novo. Prega para você, por favor, prega para você. Fala de novo: se eu não posso pagar, eu não posso ter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que isso entre na sua cabeça, em nome de Jesus. Se você não pode pagar, você não pode ter. Porque se você comprar o que você não pode pagar, você vai ser escravo. Estenda a mão para frente de novo, estou acabando. Você vai buscar uma renda extra. Pastor, não tenho tempo. Você vai vender pela internet. Você vai comprar um produto à parte. Você vai criar uma renda extra. Pastor, mas eu estou no meu limite. Você não é burro, você é inteligente. Deus vai te dar uma alternativa. Você vai fazer alguma coisa diferente em 2026. Você vai ter o seu salário e você vai ter uma renda extra. E essa renda extra pode mudar toda a história da sua vida. Fala comigo: eu vou ter uma renda extra. Você não sei se você vai vender Jequiti, se você vai vender o que for. Você vai ter uma renda extra. Você vai se virar nos 30. Quem quer prosperar aqui? Então para de se acomodar. Estenda a mão para frente. Você que é empresário, você vai separar o que é da pessoa física da pessoa jurídica. Acabou a bagunça no orçamento da tua empresa. Acabou a mistura de dinheiro seu com o da empresa. Orçamento familiar é para ser conversado na mesa, não é para ficar xingando um num quarto, outro no outro. Marido, esposa, senta à mesa. Você tem que saber, esposa, quanto teu marido ganha. Os filhos têm que saber quanto custa água, luz, telefone. Tem que saber. Orçamento familiar tem que ser conversado. Coloca a mão para frente e fala: eu vou conversar na minha família sobre orçamento. Agora você vai ficar em pé, em nome de Jesus. Põe Deuteronômio 8:18 aqui para mim. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje você vê. É Deus que dá a capacidade de produzir riqueza. Se eu falar assim, ó, você vai ser rico, você me chama de doido? Você acha que eu fumei maconha gospel? Quem aqui, de verdade, gostaria de ser rico? Não tenha vergonha. Então, se você quer ser rico, eu vou te dar um caminho bíblico aqui. Deus não vai te dar dinheiro. Deus vai te dar a vara, não peixe. Então, se você quer ser rico, faz assim com a mão de novo. Eu profetizo que Deus vai te dar visão de negócio. Você vai ter uma visão que ninguém nunca teve. Você vai enxergar algo, uma ideia, uma criatividade. Se você quer ser rico, você vai ter que ter disciplina. Disciplina é fazer o que precisa fazer quando não tem vontade de fazer. É ir trabalhar quando não tem vontade de ficar em casa. É parar de ficar pegando atestado um atrás do outro. É parar de chegar atrasado. É entregar o que prometeu no tempo que tem que fazer. É ser comprometido. Disciplina é fazer o que tem que ser feito. Você quer prosperar? Você vai ser inteligente. Eu declaro inteligência na sua cabeça. Você quer ser rico? Você tem que ter discernimento para parar de se enroscar com coisa fútil e começar a se preocupar com coisa que agrega. E constância. Agora eu profetizo portas abertas, estratégias,
Eu declaro que a dívida vai acabar em 2026. Eu declaro nome limpo. Eu declaro lucro voltando para o teu negócio. Eu declaro a ordem substituindo o caos. E a generosidade não vai ser destruída pela tua ansiedade. Senhor, nesta última quinta da virada, eu declaro que o descontrole financeiro está sendo destruído aqui. Nessa última quinta-feira da virada, eu declaro que a compra por ansiedade está sendo destruída aqui. Eu declaro que a comparação está acabando aqui. Eu declaro que o medo está acabando aqui. E eu profetizo governo, sabedoria, disciplina, estratégia, paz, método, transformação. 2026 é ano de redes cheias. 2026 é ano de redes cheias. Redes cheias, pelo poder do nome de Jesus. Comece a orar pelas tuas finanças agora. Abra a tua boca e comece a apresentar a tua vida financeira mais uma vez. Eu declaro agora, redes cheias. Eu vou mudar a minha mentalidade. Eu vou mudar o jeito que eu vivo. Eu vou mudar o jeito que eu compro. Eu vou mudar o jeito que eu gasto o meu dinheiro. Eu vou ter organização. Eu vou ter planejamento. Eu vou acordar no horário certo. Eu vou viver a minha vida do jeito certo. E eu repreendo todo o mal agora. Eu repreendo todos os demônios que estão roubando você. Eu repreendo a preguiça. Eu repreendo a vagabundagem. Eu repreendo a desculpa. Eu repreendo a frustração. Eu repreendo o trauma. Você está habilitado a prosperar. Você está habilitado a romper. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!